Bom dia, boa tarde, boa noite aos prestadores da Palavra de Deus e os domésticos na fé. A paz de Deus e saudação aos demais. O assunto de hoje é um assunto polêmico. A congregação cristã no Brasil não é a graça de Deus? Esclarecimento acerca desse assunto neste dia. A congregação cristã no Brasil, ela é a obra de Deus. A congregação cristã no Brasil, a casa de oração, aonde está a placa que diz Congregação Cristã no Brasil, ela é obra de Deus. Por quê? Ela é a parte material, física, então, exemplo, Jesus Cristo, ele veio como um homem, sendo filho de Deus. Então ele tinha formação humana e a espiritual, que é a divina. Tinha o corpo humano e divino, certo? Então, o corpo externo é Jesus, interno o Cristo, Salvador. Então ele tinha duas formações. O cristão, o homem que se arrepende dos seus maus caminhos e se converte a Jesus Cristo, ele é batizado e se torna uma nova criatura. Isso é, ele torna a embranquecer as suas vestes. Qual é a veste? Aquele veste o corpo físico? Não, a espiritual. Então ele passa a ter o corpo físico e o corpo espiritual divino com as vestes brancas. Então há duas formas. Aí o que tem isso a ver com a congregação cristã no Brasil? A congregação cristã no Brasil, ela é a obra de Deus, o templo físico, a casa de oração. A casa de oração. Então, dentro dela tem a graça de Deus, que é o livro sagrado, que fala a história de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, que veio à Terra. Mas ela tem em outras igrejas, em outras denominações também. Tem. Só que na congregação cristã no Brasil é observado a doutrina de Cristo, que foi vindo de Deus e passado aos apóstolos, que passaram a ser dele a testemunha. Testemunha veraz. Então, ele deixaram a doutrina. Então, dentro dessa doutrina, que é de Cristo, é a graça, que foi deixada para salvar os homens. Então, de tantas denominações, a congregação tem essa doutrina observada dentro da palavra de Deus, que é a doutrina que Cristo trouxe do céu e deu aos apóstolos para passar à igreja. Então é observada e procurar a doutrina, ela é guardada dentro da congregação
e obedecida à doutrina de Cristo, por isso é cristã. Então é a graça. A obra, o templo físico, para cuidar dela existe, se chama, para cuidar da formação física da obra de Deus, material. Então existe presidente, o presidente, existe a administração da parte física da casa de oração. Então existe o ministério de presidente, tesoureiros e ali por diante. Fiscal, vice-fiscal e assim por diante. 12 homens escolhidos pela igreja, pelo ministério apresentado à igreja e para cuidar da parte material. E na parte espiritual, que é a parte da doutrina, que é da graça, da doutrina, que está dentro da graça, dentro da casa de oração, a doutrina apostólica, que é observada e procurada botar em prática, está dentro. Então, para a parte doutrinária de Cristo, dos ensinamentos, da doutrina de Cristo e que os apóstolos passou. Então existe separação de homens que Deus mostra e prepara para cuidar da parte espiritual da obra, que é a graça da parte espiritual. Então na parte espiritual tem anciãos que realizam batismo e outros trabalhos e aconselham na reunião de mocidade, os jovens, mocidade, é para essa função espiritual na graça. Aí tem o cooperador de adultos e o cooperador de jovem, cuidando da parte da graça espiritual. Agora, aí tem os diáconos, que trabalham na obra material, que pertence à graça de Jesus Cristo. Os diáconos já se mandam a obra da piedade, que atendem os pobres. Buscam na preparação de Deus socorrer a necessidade dos pobres na graça de Jesus Cristo. Não a casa física, mas a graça que eu falo é a parte espiritual dentro da casa de oração. Eles procuram cuidar dessa parte. É separado para essa parte. Então existe a parte física e a sua administração, e existe a parte espiritual e o ministério naquilo que é administrado. Então a congregação não é a graça de Deus, mas dentro dela tem a graça de Deus, dentro dela tem a doutrina de Cristo, Cristo deixado aos apóstolos, que estabeleceu ao povo, à igreja. Então, a parte física é a obra de Deus. A parte espiritual, que é a graça. Por isso que muitos irmãos falam, agradeço a Deus por ter me colocado nessa graça. Ele não está falando do tempo físico, ele está falando da parte espiritual. Então, existem as duas partes, a física e a espiritual. Assim como Cristo, homem e Cristo, carne e espírito. É o tabernáculo de carne, dentro do tabernáculo de carne tem o espírito, que é nossas almas. O corpo físico carrega a alma.
Então, tem que saber separar uma coisa e a outra. Então, muitos críticos, pessoas de mentes fechadas, e não conseguem abrir as suas mentes, falam, a congregação não é a graça de Deus. Não, é a obra de Deus, físico, a casa de oração. Mas dentro da congregação tem a doutrina de Cristo, que é a graça. Cristo é a graça, é a salvação, e deixou a doutrina. Se lê os evangelhos, vai ver que diz assim, muitos se admiravam da sua doutrina. E outros diziam naquela época, que doutrina é esta? Então, Cristo trouxe a doutrina, que é a graça, que todo homem que obedece recebe a graça de Jesus Cristo. O perdão sem merecimento. É o perdão de todos os males que o homem comete e que já vinha também o perdão da ofensa que Adão e Eva trouxe a toda a humanidade. É perdoado, crendo em Jesus Cristo, ser batizado nele. Essa é a parte espiritual. Essa é a graça que está dentro do templo físico que se chama a Congregação Cristã no Brasil. Então tem a parte física e a espiritual. A espiritual é a doutrina que está dentro da Congregação Cristã no Brasil, que se chama a graça de Jesus Cristo, que é a doutrina de Cristo que ele deixou para os apóstolos passar a tantos quantos nele crê. Creio que foi bem esclarecido, certo? Então, há diversas placas. A placa em boa denominação. E essa placa Congregação Cristã no Brasil tem o conteúdo, tem a esclarecimento da graça de Jesus Cristo, a doutrina de Jesus Cristo. E as demais, se você for examinar a Sagrada Escritura, você vai ver que é, como se falava já na época dos apóstolos, chamavam de doutrina de homens. E teve alguns apóstolos que falou que é doutrinas mais separada, que não é a doutrina de Cristo, é a doutrina da sabedoria dos homens. Porque existe a doutrina de Cristo e a doutrina dos homens. Existe a sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens. Então, precisa se humilhar a Jesus Cristo, precisa obedecê-lo para poder entender melhor esse assunto. É o Espírito de Deus, Cristo, que esclarece aqueles que se humilham e se entregam a Jesus Cristo, que é a graça para a salvação da sua alma. Começa a entender essa parte. Mas se a pessoa não se entregar a Cristo, não se converter a Ele, não vai chegar ao ponto desse entendimento. Ele vai ter outras desculpas, outros parecer, porque aí já é pela sabedoria, entendimento humano, não é segundo o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que esclarece todas as coisas. Disse Jesus Cristo, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, o meu Pai enviará o Espírito Santo que guiará a vós em toda a verdade. Ele esclarecerá. Então essa é o esclarecimento. A Congregação Cristã no Brasil é a obra física de Deus. A graça está, o conteúdo está na obediência à doutrina de Jesus Cristo dentro da congregação, que da outra denominação não conseguem entender essa doutrina. Doutrina que não se compromete com homem nenhum. Cristo, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo, um corpo só. Tem alguém que sem entendimento fala, há dois povos. Não, existe um povo só.
Só que tem um povo que tem o entendimento de Deus e o esclarecimento espiritualmente, e o outro que ainda não alcançaram o esclarecimento, o entendimento. Mas por isso está escrito: se alguém não tem entendimento, ora a Deus, que Ele o dá e não lança em rosto. Dá de graça e não lança ao rosto. Tá bom? Eu creio que tenha sido bem esclarecido. Dá o seu joinha, se inscreva e passe esse vídeo com esse esclarecimento para aqueles que ainda não entenderam essa parte, para que possa melhor ser esclarecido. Essa é uma parte física que eu estou fazendo, gravando esse vídeo, procurando esclarecer essa parte. Agora, o seu entendimento se abrir, aí já é a parte espiritual, aí é com Deus. Então você já vê que tem duas partes: a física e a espiritual. A espiritual pertence a Cristo. A física cabe a nós fazer a nossa parte. Tá bom? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.